pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo um pouco diferente que faz um tempo que eu não trago aqui no canal, que é mostrar em detalhes todos os meus livros de uma determinada coleção, de uma determinada editora. No caso, no vídeo de hoje, é mostrar para vocês em detalhes todos os meus livros do Clube de Literatura Clássica. Sempre que vem aqui no quadro Novos na Estante, mostrar a caixinha que chegou por aqui, vocês sempre perguntam mais detalhes, mais informações, seja por aqui no YouTube, quanto lá no meu perfil no Instagram. Vocês fazem sempre uma pergunta extra e, enfim, resolvi juntar todos os meus livros, edições especiais, edições comemorativas e mostrar para vocês em detalhes justamente para ter esse espaço para poder tirar dúvidas de vocês e também, por meio dos comentários, outras pessoas que estiverem assistindo, poder tirar dúvidas que vocês tenham. Espero conseguir cobrir ao longo do vídeo várias dúvidas de vocês. A ideia também é mostrar em detalhes essas edições, em que vocês possam pausar aí enquanto eu estiver falando do livro em questão e estiver folheando, vocês consigam pausar, ver como é a tradução, ver como que é a questão de notas explicativas, se tem ilustração, se não tem, se é bilíngue, como está a diagramação. Então, se vocês consigam ler, inclusive, a primeira página. Então, a ideia é passar essas informações para vocês, tá bom? Para quem não conhece, o Clube de Literatura Clássica é um clube de assinatura mensal de livros em que você pode ser assinante. No momento que eu estou gravando o vídeo, novembro de 2025, você pode ser assinante trimestral ou assinante anual. Então não tem a possibilidade, por enquanto, já teve no passado, de ser assinante apenas mensal. Então tem que ser trimestral ou anual. O anual, o mecenas, então você tem mais vantagens, inclusive você consegue ter acesso à lojinha do clube. Então essas edições que eu vou mostrar para vocês, que são edições antigas, mediante a disponibilidade lá na lojinha do clube, você consegue acessar sendo assinante anual. Então, primeiramente, se você tiver já interesse, são livros clássicos, eu tenho um cupom de desconto, tá? Tem aqui informações no box de informação aqui do canal, tá? Desse vídeo. E tem mais detalhes para vocês conferirem links, mas tem um cupom de desconto. O perfil aqui, que é parceiro desde junho de 2025, então tem alguns meses que nós somos parceiros. E tem o cupom TAGRELICES, que você recebe um desconto no plano anual e também recebem um livro à minha escolha. Então, eu tinha umas opções de escolha do catálogo deles para presentear vocês com uma edição extra. E no caso, eu resolvi escolher um dos meus favoritos da vida e que eu acho que é uma das edições mais bonitas que o clube possui. Estou falando, no caso, então, do livro Desassossego, de Fernando Pessoa. Esse livro aqui, que é um livro meio que não livro, que é uma reunião de fragmentos, já que ele foi publicado póstumamente. Atribuído ao semi-heterônimo Bernardo Soares, o livro do Desassossego é descrito como uma autobiografia sem fatos, no qual o autor desfia em fragmentos desordenados reflexões as mais variadas sobre a sua própria vida, a vida dos outros homens, Deus, o mundo, a arte, o amor. O livro vem acompanhado de um marcador temático, de um card com a foto do escritor e também um livreto, no caso aqui da obra dele de poesia, Mensagem. O único livro que o autor publicou em vida é uma homenagem do maior poeta moderno em língua portuguesa à sua pátria. Os textos podem ser lidos independentemente, mas que em conjunto formam um único poema dividido em 3 partes: Brasão, Mar Português e o Encoberto. Como eu acabei de mostrar para vocês, esse box do Fernando Pessoa, ele é o número 9. O clube começou em maio de 2020 e o do Fernando Pessoa foi o box de janeiro de 2021. E o clube tem esse formato mesmo, então traz sempre o livro principal em capa dura, com fitilho, com esses detalhes internos aí, na folha de guarda, enfim. E também sempre vem com marcador temático, um postal com a foto normalmente do escritor. E também, em algumas ocasiões, aparece um livreto, que pode ser uma novela, um conto, uma obra da poesia, como no caso do Fernando Pessoa. Então, vai variar de acordo com o livro principal. Então, a novela, como eu disse para vocês, a novela, os contos, pode ser tanto do escritor, tá? Referente à obra principal, como também algum escritor relacionado à publicação dessa outra obra. Tá? Vai variar nesses casos. Mas é assim que costuma aparecer. Ah, e também tem um caso, como vocês vão ver, que tem ilustrações separadamente no formato de livreto também. Como já chegou por aqui a caixinha de novembro, eu resolvi começar por ela, que eu acho que fica mais interessante. Afinal de contas, se você estiver assistindo esse vídeo ainda em novembro, você consegue fazer a aquisição. Então, como que vem a caixinha do clube? Sempre vem nesse formato aqui, tá? Da caixinha, e abre.
E eles sempre vêm com o livro embalado em papel super bonito, super bem trabalhado, que dá sempre dó. Eu abri com o maior cuidado aqui para não danificar, tá? Então sempre vem com esse maior cuidado aqui embalado. Então vou mostrar aqui para vocês a ilustração que vem sempre combinando. Então, tá. O livro de novembro, então, é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Essa edição lindíssima, um romance francês de 1910, com tradução inédita de Roberto Mallet. Leroux usa toda a sua experiência como jornalista investigativo para construir uma trama envolvente, carregada de suspense, que vai te prender do início ao fim. Além disso, a história mostra como a beleza pode surgir em meio à monstruosidade e transformar quem se deixa tocar por ela. Um ótimo ponto de partida para quem está começando no mundo dos clássicos. Esta edição possui ilustrações e está repleta de notas explicativas detalhando a história e o simbolismo dessa trama. O livro vem acompanhado de um planner de leitura mensal, que te ajuda, um cronograma ali para você fazer a leitura do livro durante o mês. Vem também um marcador temático, um postal, com a foto do escritor, e também vem o livreto, no caso aqui, Contos Pavorosos, do próprio Gaston Leroux. Uma publicação inédita no Brasil. Essa coletânea reúne crimes impossíveis, obsessões, mistérios sobrenaturais e finais inquietantes. São contos que mostram o lado mais sombrio da mente humana sob o mesmo olhar jornalístico e afiado que consagrou o autor. Portanto, assinando ainda em novembro, vocês recebem esse kit do Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. E se vocês assinarem, optarem pelo plano anual e usarem meu cupom TAGARELICES, vocês recebem também esse kit aqui do Livro da Sossego, do Fernando Pessoa. Além dos boxes mensais que o clube envia, tem algumas edições especiais que são adquiridas separadamente. A primeira que eles fizeram isso foi há um tempo já, que foi o de Guerra e Paz, do Tolstói. E a segunda vez que eles fizeram isso foi agora em maio, durante os 5 anos do clube, que foi o box, então, de Os Miseráveis, de Victor Hugo. No caso aqui, esse livro é além dessa caixinha que vocês recebem, então uma aquisição separadamente, em que todos os assinantes podiam comprar na lojinha do clube, inclusive assinantes que não são do plano anual. No caso, sendo plano anual, você tinha mais desconto fazendo essa aquisição. Mas é um livro extra, um box extra e comemorativo. Então essa aqui é uma edição com tradução inédita da Priscila Catão, com mais de 1.300 notas explicativas. É um box rígido, capa dura, tá? Tem todo esse detalhe aqui, muito lindo. Eu gostei muito dessas cores aqui. E se você tiver interesse na leitura de Os Miseráveis, fez a aquisição desse box aqui e já tem ele, tá pretendendo fazer essa aquisição, ou também por meio de outra editora, enfim, em breve vai ter vídeo aqui no canal convidando vocês a participarem de uma leitura conjunta por aqui. Nós tivemos recentemente uma leitura conjunta de O Conde de Monte Cristo. Vou deixar a playlist aqui para vocês depois conferirem. E em breve vamos ler, no caso em janeiro de 2026, vamos fazer a leitura desta obra aqui, prima, aqui, essa grande clássico francês. Mas voltando aqui às edições, são edições, como eu disse, em capa dura, em que as capas são de tecido. Então elas são bem gostosas, tá? Estão bem, assim, tá maravilha. Essas edições aqui são lindíssimas, com essas cores da bandeira da França e tal. Enfim, lindíssimas. A emocionante história de Jean Valjean, o homem que por ter roubado um pão é condenado a 19 anos de prisão. Os Miseráveis é um livro inquietantemente religioso e político, com uma das narrativas mais envolventes já criadas. Esta não é apenas a história da França, é a história da humanidade, é a história da riqueza e da miséria. É a síntese literária dos abismos e promessas deixadas pela Revolução Francesa. Um romance que mistura literatura, filosofia, política e história para construir um retrato da condição humana. Então, quem tiver interesse, fique de olho aqui no canal, ative as notificações para não perder o vídeo de convite explicando tudinho sobre essa leitura conjunta de Os Miseráveis, que eu tô super empolgada e com altas expectativas. Então, falando de edições especiais, o primeiro grupo de livros que eu separei para mostrar para vocês são aquelas edições especiais de aniversário. Então, eu vou começar mostrando para vocês a primeira edição do clube, tá? Então, a edição aí número 1 deles, o box, que foi, então,
A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Trata-se de um poema clássico da literatura italiana e mundial, com características épicas e teológicas, escrito por Dante no século XIV, no período renascentista. São 100 cantos protagonizados pelo próprio Dante. O principal objetivo da obra é a edificação moral do pecador em busca do caminho do perdão divino. Com seu companheiro Virgílio, o poeta atravessa os tortuosos caminhos do inferno e purgatório até atingir o paraíso, onde encontra Beatriz, que representa a sabedoria cristã, a única que pode levá-lo a Deus. Essa edição é bilíngue e possui tradução de José Pedro Xavier Pinheiro. Também conta com prefácio de Otto Maria Carpo. O livro vem acompanhado, então, de um marcador temático, também de um card com a foto do escritor e também um livreto, que nesse caso são as ilustrações de Gustave Doré. Contém todas as 135 gravuras que o ilustrador francês compôs, retratando as diversas cenas do grande poema de Dante, e o melhor, estão todas em alta definição de imagem. Para comemorar o aniversário de 1 ano, o clube trouxe a edição de Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Quando Alonso Quijano, inspirado por suas leituras, assume a identidade de Quixote, pouco lhe importa os percalços e o julgamento alheio. Dom Quixote veste sua armadura, monta seu cavalo, toma seu escudeiro e parte estrada fora. Nem as advertências de Sancho, nem os bordoados, nem as desventuras, nada lhe abate o espírito. Todos rimos das aventuras cômicas do cavaleiro errante, mas podemos também olhar com bons olhos sua intrepidez diante das circunstâncias. Essa edição possui tradução de Aquilino Ribeiro e notas de conteúdo e vocabulário. O livro vem acompanhado de um marcador temático. Vem também um postal com a foto do escritor e também acompanha um livreto com as ilustrações de Gustave Doré. As ilustrações da obra foram tão influentes que determinaram a representação de Quixote e Sancho Panza em muitas versões ilustradas subsequentes, produções teatrais e cinematográficas e na imaginação dos leitores. Para comemorar os 2 anos, o clube trouxe uma edição de Fausto do Goethe, em parceria com a editora 34, com essa edição bilíngue e a tradução canônica de Jenny Segal. Redigido desde a juventude até a velhice do gênio alemão, Fausto é um poema trágico sobre o erudito que, na busca pela transcendência, arrisca a própria alma em um pacto com o demoníaco Mefistófeles. Composto como peça de teatro, mas pensado para ser lido, Fausto é a obra da vida de Goethe, dando testemunho de todas as soluções estéticas que o poeta desenvolveu durante sua trajetória como artista. O livro vem acompanhado de um marcador temático, um postal com a foto do escritor e também um livreto com ilustrações. São ilustrações de personagens e cenas de obras desenhadas que ajudam os leitores a mergulharem no universo fáustico. No aniversário de 3 anos foi Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski e, infelizmente, eu ainda não tenho essa edição. Mas aniversário de 4 anos, então, foi Moby Dick do Herman Melville. A obsessão de um capitão vingativo em acabar com a baleia que lhe tirou uma perna. Ahab contra Moby Dick. O clássico de Melville, no entanto, faz muito mais do que contar uma aventura marítima. Na luta contra a baleia se revela um questionamento sobre a natureza humana, nosso lugar no mundo e nossa relação com o destino. Ismael, narrador de Moby Dick, conta uma história carregada de simbolismos e de riqueza incomparável. Essa edição possui tradução inédita de Mário Hack, inclui a apresentação do editor, mapa de navegação e diagrama das partes das embarcações baleeiras. O livro vem acompanhado de um marcador temático e um postal com a foto do escritor. E a edição comemorativa mais recente, uma das mais aguardadas por todos do clube, é o maravilhoso Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro publicado entre 1844 e 1846, com tradução inédita de João Rosa. É sobre o esperar e ter esperança, uma narrativa viciante que é o verdadeiro significado de só mais uma página. Cada capítulo termina com um gancho surpreendente, uma história repleta de reviravoltas, disfarces, fortunas escondidas e rancores cuidadosamente envelhecidos, recheada de intrigas, amores, traições e reflexões sobre justiça, perdão e identidade. Justiça e vingança são a mesma coisa? Até onde podemos ir? Esse clássico conta a saga de Edmond Dantes, um homem traído, preso injustamente e que retorna anos depois como um conde milionário e perigosamente paciente.
Essa edição possui ilustrações e várias notas explicativas. O livro veio acompanhado de um planner de leitura mensal com um cronograma para você fazer a leitura dessa obra em 2 meses, uma sugestão, né? Veio também o marcador temático e também um postal, né, com a foto do escritor. Vale lembrar vocês que tem uma playlist aqui no canal, porque foi feita uma leitura conjunta dessa obra maravilhosa, que se tornou um favorito da vida. Então, se você tem interesse, está na dúvida de fazer a leitura desse livro, tem um vídeo resenha sem spoiler e também tem diário de leitura de cada parte desse livro. O ano de 2025 é o que eu tenho mais edições do clube, e eu vou começar então mostrando para vocês de janeiro até outubro. Já mostrei para vocês então a edição de novembro, que foi Fantasma da Ópera, no início do vídeo. E também já mostrei para vocês a edição de maio, que foi de Conde de Monte Cristo. Então, a edição de janeiro é de O Idiota, de Dostoiévski. O livro traz um dos personagens mais incríveis e esquisitos da literatura mundial, o Príncipe Mític. Ele é uma mistura de santo com louco, um homem bondoso e incompreendido em meio a pessoas cínicas e egoístas. Sofrimento, aprendizado, redenção. O Idiota traz tudo isso em uma narrativa envolvente e realista. O Idiota retrata a sociedade russa do século XIX. Dostoiévski cria um cenário que reflete os valores e dilemas de sua época, ao mesmo tempo que fala de temas universais. Essa edição possui ilustrações e conta com a tradução do casal Guerra, da Nina e do Felipe Guerra, com mais de 300 notas explicativas para enriquecer sua leitura. O livro vem acompanhado de um marcador temático, vem também um card com a foto do escritor, e também acompanha o livreto com a novela Noites Brancas. Nesta breve narrativa, não há grandes reviravoltas ou personagens explosivos. Tudo acontece num ritmo suave. É um complemento perfeito, revelando um Dostoiévski lírico e sensível que toca o leitor de maneira simples e direta. Em fevereiro de 2025, o clube trouxe Ivanhoé, de Walter Scott, um romance de cavalaria publicado em 1820. Temos aqui um exemplo de romance histórico que mistura ficção e realidade e abriu caminho para histórias que combinam aventura, fantasia e temas medievais. Mas você não vai encontrar só cavaleiros e batalhas. O livro provoca questionamentos profundos e trata de temas complexos como a posição da mulher na sociedade e preconceitos culturais. Vamos acompanhar um cavaleiro lutando por justiça na Inglaterra medieval. Tudo acontece em meio a castelos, vilarejos e florestas de rebeldes, e até Robin Hood aparece na história. Ivanhoé é um dos melhores clássicos de aventura medieval, junto com as lendas do rei Arthur. Essa edição possui ilustrações, tradução inédita de Regis Trentin da Costa e notas explicativas. O livro vem acompanhado de um marcador temático, de um postal com a foto do escritor e também de um livreto, no caso aqui, Histórias do Almanaque, do próprio Walter Scott. Uma coletânea de contos com histórias de assuntos e estilos variados. É ideal para quando você quiser ler uma história cativante, mas estiver com pouco tempo. Em abril de 2025, o clube trouxe Martim Fierro, de Rosélia Hernandes, em que escritores como Jorge Luis Borges consideram como o grande romance épico argentino. A obra tem a linguagem simples do povo dos Pampas. Quem não sabia ler conhecia a história pela voz dos pavadores. Declamadores contavam os versos ao som do violão. Martim Fierro tem tudo o que você espera de uma história de Velho Oeste. Mas em vez de pistola de desertos do Texas, você vai encontrar facões e pampas argentinos. A história acontece entre campos e vilarejos. Você vai mergulhar no universo gaúcho e acompanhar conflitos com soldados, encrencas com indígenas, brigas de bêbados e uma trajetória de resistência e aprendizado. É um faroeste argentino. A primeira parte, de 1872, fez tanto sucesso que ganhou uma continuação em 1879 e a edição do clube inclui as duas. Essa edição bilíngue possui tradução inédita do poeta gaúcho Carlos Nejar. O livro vem acompanhado de um planner de leitura mensal, também um marcador temático, o postal com a foto do escritor e um livreto que é o Matadouro Esteban Echeverría. É a primeira grande obra da literatura argentina. Ela foi uma das grandes influências de Rosélia Hernandes, autor de Martim Fierro.
uma história que reflete os conflitos da Argentina na época das guerras civis. Em maio, como mostrei anteriormente, foi o Conde de Monte Cristo, uma edição especial de aniversário de 5 anos do clube, e em junho foi Quincas Borba, do nosso maravilhoso Machado de Assis. Um romance publicado em 1891 que foi uma famosa tríade do autor ao lado de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao Vencedor as Batatas, sem dúvidas o livro mais louco de Machado, que usa o humanitismo, filosofia de Quincas Borba para ironizar as ideias que estavam na moda em sua época. Quincas Borba é um filósofo doido e rico. Ele faz amizade com Simplório Rubião, para quem decide deixar toda a sua herança, com uma única condição, que Rubião cuide de Quincas Borba, o cachorro de Quincas. Quando a loucura de Quincas o leva dessa para melhor, Rubião se vê herdeiro de uma fortuna. Sendo um sujeito patético e deslumbrado, não vai ser fácil conservar todo esse dinheiro. Essa edição possui ilustrações e é enriquecida com notas explicativas para você entender o contexto histórico e aproveitar todas as camadas da ironia de Machado de Assis. O livro vem acompanhado de um plano de leitura mensal, um marcador temático bem irônico, um postal com a foto do escritor e também o livreto O Alienista. A história do médico queria dar fim à loucura e acabou colocando uma cidade inteira no hospício. Essa edição também possui algumas ilustrações e notas explicativas. Em julho de 2025, o clube trouxe As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, uma edição bilíngue de um dos mais influentes livros de poema da modernidade. Lançado em 1857, causou escândalo imediato e foi censurado semanas após a publicação. Ainda assim, sobreviveu ao tempo e hoje é reconhecido como uma das principais obras da poesia moderna. Aqui o escritor francês inaugura uma poesia capaz de descer aos maiores abismos da existência e responder aos dilemas do nosso tempo. Desejos, conflitos, dúvidas, busca por sentido e atenção constante entre o ideal e a realidade. Essa obra encara o que muitos preferem evitar e consegue transformar a decadência em poesia. Considerado um dos marcos da literatura francesa, este clássico inaugurou uma nova forma de escrita, mais livre, intensa e profundamente humana. Essa edição possui tradução inédita, feita pelo poeta Vladimir Saldanha, que revela toda a sofisticação, musicalidade e beleza do francês original. Também conta com o prefácio do tradutor e notas explicativas que auxiliam na compreensão dos poemas. O livro vem acompanhado também de um plano de leitura mensal, um marcador temático, um postal com a foto do escritor e o livreto O Meu Coração a Descoberto. Uma reunião de anotações, aforismos e reflexões de Baudelaire em prosa. É a oportunidade perfeita para conhecer o poeta para além dos versos, humano, contraditório e incendiário. Em agosto de 2025, o clube trouxe Amor de Perdição e Amor de Salvação, de Camilo Castelo Branco. Uma edição especial que reúne os dois maiores romances do escritor português publicados em 1862 e 1864, respectivamente. Alguns amores constroem, outros destroem, e aqueles que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Amor de Perdição e Amor de Salvação são duas histórias levadas ao limite. Paixões proibidas, promessas quebradas, famílias em guerra, e jovens dispostos a tudo por um sentimento que o mundo insiste em condenar. Camilo Castelo Branco viveu amor no escândalo, na prisão e no desespero, e escreveu esses romances como quem sangra num papel. Um foi escrito em 15 dias atrás das grades, o outro como resposta. Juntos formam um retrato daquilo que o amor pode provocar. Essa edição possui ilustrações e notas que situam o leitor no tempo, nas entrelinhas e nas tensões da época. O livro vem acompanhado de um marcador temático, um postal com a foto do escritor e o livreto 12 Casamentos Felizes. Uma história que surpreende por fugir completamente do que muitos imaginam. Aqui o drama dá lugar à crítica bem-humorada e o resultado é uma leitura leve, divertida e estranhamente atual. Em setembro de 2025, o clube trouxe Almas Mortas, de Nikolai Gogol, o romance russo de 1842 com tradução inédita de Ireneu Franco Perpétuo. Neste clássico, você vai acompanhar a jornada de Titikov, um homem astuto que viaja pela Rússia comprando almas mortas, o nome que se dava a servos já falecidos. A genialidade de Gogol está em transformar essa premissa bizarra numa crítica profunda à corrupção, à ganância e hipocrisia da sociedade, com muitas pitadas de humor ácido.
Cada personagem revela um traço grotesco da alma humana, traços que você certamente vai reconhecer em sua própria vida. Essa edição possui ilustrações, prefácio do tradutor e centenas de notas explicativas, em que mesmo o leitor mais iniciante na literatura russa vai se situar nas entrelinhas históricas, sociais e culturais da Rússia imperial. O livro vem acompanhado de um planner de leitura mensal, o marcador temático e um card com a foto do escritor. Também acompanha o livreto O Inspetor Geral de Gogol. Essa peça tragicômica, onde o impostor é confundido com o inspetor, não é apenas um clássico da literatura, mas a peça de teatro russo mais representada no mundo. Em outubro de 2025, o clube trouxe Névoa, de Miguel de Unamuno, um romance espanhol de 1914 com tradução inédita de Thaís Nicolini. Um romance que desafia as formas convencionais da narrativa, explorando o amor, a identidade e a luta do ser humano diante de sua própria existência. Uma obra considerada um anti-romance ou manivola, conforme a denominação do próprio autor, no qual prevalecem perguntas em vez de respostas. O que significa amor? O que significa existir? Até onde temos liberdade sobre o nosso destino? Além disso, essa obra possui uma das maiores reviravoltas da história da literatura. Essa edição possui ilustrações e notas de rodapé sobre aspectos linguísticos e culturais da Espanha. O livro vem acompanhado de um plano de leitura mensal, um marcador temático, a foto do escritor e o livreto São Manuel Bueno Mártir. Considerado por muitos sua melhor novela, aqui temos uma narrativa em que se entrelaçam espiritualidade, filosofia e drama humano, onde a fé e a dúvida se enfrentam em uma relação sobre a condição humana. Agora eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu tenho de 2024 do clube. Na verdade, são 3 livros. O primeiro deles é de janeiro, que são todos os romances de Graciliano Ramos. Nessa obra, então, temos Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. A leitura dos romances de Graciliano revela a diversidade do Nordeste brasileiro. Suas narrativas levam o leitor do sertão à capital, passando pelas cidadezinhas do interior. Mexe na construção de personagens, no manejo da intensidade e no desenvolvimento dramático. Graciliano sagrou-se um dos maiores romancistas do Brasil. Sua leitura é indispensável para quem quer conhecer e se apaixonar pela nossa literatura. O livro vem acompanhado de um marcador temático e de um postal com a foto do escritor. Em fevereiro de 2024, o clube trouxe a saga de Nial, essa saga islandesa de autor desconhecido. Em uma ilha distante no norte do mundo, habitada por um povo de guerreiros e navegadores destemidos, foi escrita uma das mais brilhantes obras da literatura medieval. Uma obra narrada num estilo ímpar, em que os eventos são descritos e entrelaçados como que num quebra-cabeça. Nos desenrolar das disputas familiares, vislumbramos o modo de vida do chamado Era Viking, seus acordos, a preocupação com a honra, as vinganças sanguinárias, as relações entre os vários países nórdicos e a sua conversão ao cristianismo. Essa edição possui tradução de Theo de Borba Mosburger, inclui prefácio do tradutor, nota pronúncia do islandês medieval e mapas que situam a história. O livro vem acompanhado de um marcador temático, um postal com a foto do primeiro colonizador permanente islandês, e também o livreto com a saga de Gangler, Língua de Serpente, uma obra notável e emblemática da tradução literária nórdica. Trata-se de uma aventura trágica de amor. Em dezembro de 2024, o clube trouxe Terra dos Homens, do Antoine Saint-Exupéry, um romance francês publicado em 1939. Mistura memórias de uma vida fora do comum com reflexões sobre a natureza, a liberdade, a vida e a morte. Entre paisagens áridas e momentos de solidão, encontramos histórias de coragem, amizade e busca por significado, uma ode à condição humana. Esta edição bilíngue possui tradução inédita de Roberto Mallet. O livro vem acompanhado de um marcador temático, um postal com a foto do escritor e o livreto O Pequeno Príncipe, uma edição em capa dura com as ilustrações do autor e diagramação fiel ao original. Do ano de 2023, a única edição que eu tenho é a de outubro, que no caso é Dom Juan, do Lord Byron. Essa edição integral e bilíngue possui tradução inédita de José Francisco Botelho. Lord Byron, aclamado poeta britânico, reúne como ninguém a poesia épica, a sátira,
retomando o lendário personagem espanhol Dom Juan, nos brinda com um jeito inovador de contar uma história antiga. Lord Byron faz o maléfico sedutor tornar-se uma vítima do amor de belas mulheres. A história de intrigas e seduções vira uma denúncia dos abusos da Inglaterra georgiana e de críticas aos rivais literários do excêntrico Lord. O livro vem acompanhado de um marcador temático e de um postal com a foto do escritor. Agora, eu vou mostrar para vocês as edições que eu tenho de 2022. A primeira delas é de março, que é Oliver Twist, de Charles Dickens. É uma edição ilustrada com as gravuras da primeira edição da obra. Nesta história, Dickens nos apresenta o pequeno Oliver, que cedo perdeu a mãe, jamais conheceu o pai, sofreu em orfanatos e, por fim, vagou pelas ruas de Londres, onde conheceu, além da miséria e do crime, lições do mais puro bem. Tendo vindo e publicado sua obra durante um século de graves mudanças sociais e econômicas, Dickens retratou com beleza e compaixão extraordinárias os dramas humanos experimentados pelos pobres e desvalidos, e seu contorno realista e singelo a perda ao resgate da inocência de Oliver. Essa edição também possui tradução inédita de José Rubens Siqueira e guardas com mapas que situam a história. O livro vem acompanhado de um marcador temático, um postal com a foto do escritor e o livreto de contos, uma coletânea formada pelos contos Casa de Pensão, O Véu Negro e Para Ler ao Crepúsculo. Em dezembro de 2022, o clube trouxe o escandaloso Os Maias de Eça de Queiroz. Uma das famílias mais polêmicas da literatura, o romance é composto de 2 planos narrativos, abrangendo no primeiro plano a saga de 3 gerações da família Maia e no segundo uma crítica da alta sociedade lisboeta dos anos 1880. Obra-prima de Eça de Queiroz, o autor que deu o que falar no século XIX e que até hoje é um exemplo de uso magistral da língua de Camões. Uma história chocante e uma verdadeira aula de língua portuguesa. Essa edição é ricamente anotada, são mais de 1000 notas explicativas com um detalhado trabalho de estabelecimento de texto pelo cotejo de várias edições. O livro vem acompanhado de um marcador temático, um postal com a foto do escritor e o livreto Civilização, do próprio Eça de Queiroz. Esse conto serviu de base para que Eça escrevesse o seu romance A Cidade e as Serras, em que a agitação de Paris é comparada com a vida em uma pacata cidade serrana. E por fim, a edição que eu tenho de 2021 é a de outubro, com A Pequena Fadette, da George Sand. Este romance francês de 1848 é o mais célebre dos seus romances campestres. O talento de George Sand foi celebrado por grandes escritores como Victor Hugo e Dumas, pai e filho, e graças ao sucesso de seus livros. Ela foi a primeira francesa a viver de direitos autorais. Essa edição é bilíngue e possui tradução inédita de Priscila Catão. O livro vem acompanhado de um marcador temático, um card com a foto da escritora e o livreto com a novela O Charco do Diabo. Um elogio do campo, longe do caos da metrópole parisiense, entra em contraste com as agruras que os camponeses viviam durante uma época de transformações sociais severas. Triunfa, acima de tudo, em defesa encantadora da preservação da natureza e seus mistérios. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham conseguido aproveitar, ver todas essas edições em detalhes. Espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas de vocês, mas caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu venho sempre o mais rápido possível responder vocês com bastante cuidado, carinho e atenção, tá bom, pessoal? Lembrando, então, que tem meu cupom TAGARELICES, tá? Mais informações vocês encontram tudo aqui detalhado no box de informação do vídeo. E até mais, tá? Até o próximo vídeo, ó. Um beijo, tchau, tchau!